Pronto, começamos aqui a gravação, certo? Que estará disponível mais tarde no YouTube para todos. Bom dia a todos e todas. Iniciamos agora a nossa 6ª semana de quarentena da educação municipal. Já vamos aí na 6ª edição do nosso webinário. E hoje estaremos tratando sobre 2 questões. As diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que foi emitida antes de ontem, né? Que vem causando bastante indagações a todos, né? Uma questão bem pertinente a tratarmos nesse momento. E também um tema também bastante importante para os dirigentes municipais de educação nesse momento, que é o pensar no memorial de gestão. A importância da elaboração do memorial de gestão na transição de governos, para a continuidade dos programas educacionais, do registro de tudo que vem sendo desenvolvido ao longo desses 4 anos, com o objetivo de dar continuidade aos programas e projetos que estão sendo desenvolvidos pelas secretarias municipais de educação, onde vocês são secretários. Então, para esses temas, né, convidamos o professor Daniel Cara, que é professor da FE-USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que irá tratar sobre essa temática, das diretrizes do CNE, como deve ser o calendário escolar, o calendário letivo em 2020. É uma grande indagação. E a professora Tatiana Goulart, que é coordenadora do Conviva, que vai apresentar para vocês esse contexto da importância da elaboração do memorial de gestão e como Conviva Educação está disponível com ferramentas intuitivas, de fácil acesso e gratuita, podendo ser utilizada pelos dirigentes municipais de educação, tornando o processo de elaboração desse memorial mais simples. Então, eu convido o professor Natanael, presidente da Undime, dirigente municipal de educação de Belém de Maria, para dar as boas-vindas a todos os participantes. Professor Natanael, bom dia. A fala está com você. Olá, amigos e amigas, bom dia a todos, a todas, dirigentes municipais de educação, Estado, Pernambuco afora. Mais uma vez é um prazer, uma alegria imensa, estarmos nos reunindo com o propósito de buscarmos mais uma vez orientação, norte, entendimento de muitas e muitas questões das quais o momento nos impele para isso, nessa construção constante de alternativas e de estratégias que venham a minimizar um pouco o impacto de todo esse movimento que nós estamos passando, desse momento extremamente difícil para todos nós. Então, é um momento de alegria, mesmo no momento de tristeza, assim, de desafio, é um momento também de nos alegrarmos, porque estamos juntos, não nos sentimos sozinhos, nos desafios que temos para superar pela frente. Saudar e agradecer desde já a presença do professor Daniel Cara, pelo aceite ao nosso convite da Undime Pernambuco, em poder contribuir conosco. Sabemos agora de mais um marco regulatório, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, e acredito que o professor Daniel Cara vai poder nos ajudar nessa reflexão e como entender aquilo que foi produzido pelo Conselho, os encaminhamentos que o próprio Conselho Nacional de Educação aponta para nós dirigentes municipais. Agradecer também a professora Tatiana, do Conviva, que vai poder também contribuir conosco nesse entendimento de como proceder, de como encaminhar
como podemos encaminharmos, né, essa questão do memorial de gestão. Com certeza, alguns dirigentes, pela própria expertise da função, né, do dirigente, que já estão há algum tempo, que por algum momento já tem produzido, seria interessante também, nesse momento de explanação do Conviva, pudessem trazer para a gente um pouco da experiência do que foi a construção, em outro momento, do memorial de gestão. Certamente irá contribuir conosco bastante, um pouco dos dirigentes, aquele ou aquela que tenha um pouco de expertise nessa construção do memorial de gestão. Então é isso, Max, Rosinha, Socorro, Adriana, os amigos da Secretaria Executiva, a nossa vice-presidente, professora Elza, todos e todas que estão aqui. Estamos juntos, buscando sempre, né, enquanto de Pernambuco, contribuir para que a gente possa minimizar os impactos desse momento, dessa pandemia nas nossas redes, e principalmente nos ajudar nessa reconstrução de calendário escolar, né, do ponto de vista daquilo que é direito, que é educação, né, dos nossos estudantes. Então, vamos lá, Max. Em frente. Fazendo aquele lembrete de sempre, né? E solicitar a gentileza de vocês em manter os microfones desligados e atenção também no ícone na parte inferior da tela de compartilhar a tela, tá bom? Porque tudo isso fica registrado na nossa gravação e depois para quem vai visualizar e quem não está tendo acesso agora fica uma coisa meio que misturada. Então, eu peço essa gentileza de vocês. Então, nesse momento, eu convido o professor Daniel Cara para trazer, né, as suas considerações em relação ao tema diretrizes do CNE, como deve ser o calendário letivo em 2020. Então, professor Daniel Cara, seja bem-vindo e obrigado por estar conosco nesse momento. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Natanael Silva, presidente da Undime Pernambuco, agradecer também ao Maxwell pelo convite, né? E Natanael, é uma honra estar aqui com vocês, porque não sei o quanto vocês sabem, né? Porque a Undime viveu várias renovações, mas eu considero que Pernambuco é meu segundo estado, porque Pernambuco me deu um irmão que infelizmente partiu muito cedo, e eu tive assim um grande prazer de conhecer o estado, de frequentar Cabo de Santo Agostinho, frequentar Recife, Olinda, frequentar o interior do estado. Então, se eu não fosse paulista, se eu pudesse escolher, eu seria pernambucano, seria cidadão do Rio Grande do Norte. Então, quero deixar isso registrado, fico sempre emocionado, porque Pernambuco me deu muitas alegrias, deu um tio para o meu filho, me deu um irmão, e Pernambuco sempre vai ser uma grande referência para mim. Sobre as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, é importante que a gente faça aqui três caminhos que eu acho que são necessários nesse momento. Primeiro, uma análise inicial do que foi a construção das políticas educacionais durante a pandemia nos outros países, né, o que os outros países trilharam, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo em Portugal, na Itália, o que está acontecendo na Argentina, enfim, o que os outros países construíram, fazer uma análise do caso brasileiro e depois comparar o caso brasileiro, a realidade, com o parecer do Conselho Nacional de Educação. No quinto dia de isolamento social, Natanael e todos os membros da Undime Pernambuco, no quinto dia de isolamento social, eu tive a iniciativa de fazer um texto sobre o que poderia ser feito em termos de trabalho em relação à pandemia, né? O que a educação poderia responder em termos de calendário letivo. Logo na sequência, o governo Bolsonaro editou a medida provisória 934, que, diga-se de passagem, mesmo com o rito acelerado de medidas provisórias sobre a pandemia, é a única medida provisória que não tramita nesse momento na Câmara dos Deputados, ou seja, ela, em tese, tramita, porque toda medida provisória ela tem que ser deliberada em 60 dias, com possibilidade de prorrogação para mais 120 dias,
Então, a medida provisória, em tese, tramita, mas não tem ninguém analisando a medida provisória. Mas o governo Bolsonaro edita a medida provisória 934 e edita a medida provisória de uma forma que ela abre espaço para a educação à distância e para a educação domiciliar. O que o que seria esperado nesse contexto de pandemia, esperado em termos de uma reação imediata, né? Não em termos de uma reação pedagógica. Eu quero frisar essas duas diferenças. Existe a reação imediata do gestor público, existe a reação pedagógica. E o bom gestor público da área de educação, ele tem que se orientar para as medidas pedagógicas, não para as medidas imediatas, urgentes, e muitas vezes assodadas. A gente precisa colocar, como se fala no linguajar do futebol, colocar a bola no chão e analisar bem o cenário, sempre colocando a pedagogia à frente de qualquer outra questão quando se trata de políticas educacionais. Mas o governo Bolsonaro edita a medida provisória 934, uma série de educadores me procuram, especialmente aqueles vinculados e militantes da educação infantil, o professor Vital de Donê, de Brasília, e da Rede Nacional pela Primeira Infância, toda a rede do MEIB, que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, boa parte dos gestores públicos que circulam na Undime, de diversos estados, e o professor Carlos Eduardo Sanches, que todos vocês devem conhecer, que é conselheiro de educação lá no estado do Paraná. E eu falei para eles que era preciso esperar quais seriam as emendas que viriam, porque a medida provisória nada mais faz do que tornar uma regra durante a pandemia aquilo que já está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 23, parágrafo 2º. Os 200 dias letivos ficam flexibilizados, mas não são flexibilizadas as 800 horas letivas. E uma primeira tensão que isso causa será que vai ser possível dar conta das 800 horas letivas? Uma segunda questão decorrente. Sem as 800 horas letivas, os estudantes vão ter garantido o seu direito à educação? Essa também é uma pergunta válida. Bom, eu falei para todo o grupo esperar, né, todo mundo que me procurava, a própria rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, alguns bons secretários do CONSED, né, vinculados ao CONSED, secretários estaduais, falei para esperar para a gente analisar as emendas. E quando chegam as emendas, essas emendas são extremamente preocupantes. Por que elas são preocupantes? Porque elas apontam, por um lado, a alteração na LDB, uma alteração permanente na LDB, não só no período de quarentena, mas uma alteração permanente na LDB que equaliza a educação domiciliar com a educação escolar, o que é um absurdo, por todos os sentidos. A educação não significa só o aprendizado que ocorre em sala de aula, ela também tem uma parte importante de sociabilização, e essa sociabilidade que é feita pela educação, ela acontece, por exemplo, no intervalo, ela acontece na convivência dentro do espaço escolar, onde são trabalhados, por exemplo, conceitos importantes e valores, mais do que conceitos importantes, valores essenciais como cooperação, como capacidade de lidar com o outro, que agora virou moda utilizar um termo antropológico, que é alteridade, enfim. A gente tem um cenário que está posto, que equaliza, nesse momento, né, tenta equalizar, por meio de emendas, a educação domiciliar com a educação escolar. E conversando com parlamentares, né, a gente tem amplo contato com os parlamentares do Congresso Nacional, especialmente aqueles que atuam na área de educação, a preocupação que fica é que essa tentativa de equalizar a educação domiciliar com a educação escolar na realidade, uma tentativa de desconstruir o espaço da escola. E isso é algo que quem atua na área de educação não pode permitir. O espaço escolar ele precisa ser um espaço sagrado, e como diria o Anísio Teixeira, a escola pública tem que ser a principal instituição de uma república. Infelizmente, não é o que acontece no Brasil. A escola pública é a principal instituição das comunidades, especialmente para quem veio da periferia. Eu sou aqui de Pirituba, aqui na cidade de São Paulo, que é o último bairro, penúltimo bairro antes da franja da Grande São Paulo, né? Que é um bairro de periferia, e para quem vem da periferia sabe que a escola pública, muitas vezes, é o único espaço social, única instituição do Estado dentro de comunidades periféricas. Então, a primeira questão que preocupou foi essa questão da educação domiciliar. A segunda foi equivaler também a educação à distância à educação presencial.
E aí, o que eu quero dizer para vocês? É claro que essa situação de pandemia acaba gerando uma demanda de educação à distância, mas é uma demanda que precisa ser tratada com referenciais pedagógicos. E agora eu vou contar um pouco, bem rapidamente para vocês, o que tem acontecido nos outros países, né? Vou começar do Oriente, vindo para o Ocidente, até chegar aqui na nossa América Latina. Bom, primeiro país atingido pelo coronavírus foi a República Popular da China. A China, que é muito provavelmente a nova economia hegemônica no mundo, a situação da pandemia ela está acelerando a hegemonia chinesa. O desespero de importação, por exemplo, de insumos de saúde pública da China, né, que o Brasil foi passado para trás, o Brasil, a França, pelos Estados Unidos, que é hoje o maior epicentro da da pandemia de coronavírus. A República Popular da China foi a que primeiro entrou na pandemia e o país que primeiro vai sair da pandemia junto com a Coreia do Sul. E como eles estão fazendo a questão da educação? Eles fizeram uso também da educação à distância, como contato dos estudantes, mas tiveram a consciência de que mesmo na China, que é um país que é totalmente baseado em celular, para vocês terem uma ideia, hoje na China quase não tem garçom, as pessoas fazem o pedido quando vão no restaurante no próprio celular. Na China, você não faz uso de cartão de crédito, você utiliza o celular para pagar suas contas. Quer dizer, o país que hoje é mais conectado em termos de tecnologia da informação, é o país que é praticamente soberano na tecnologia de 5G, que já funciona na China. 5G, para quem não sabe, é o mais alto grau de acesso à internet, né? É a banda larga mais eficiente da internet, ultra rápida, muito mais rápida do que o cabo, por exemplo, das operadoras de telefonia fixa aqui no Brasil. Então, a China, que tem essa potência tecnológica, tomou a decisão de não descontar dias letivos por conta do uso da educação à distância. E por que ela toma essa decisão? Porque era importante compreender, no caso chinês, que os estudantes eles não conseguiam aprender. Eles mantiveram contato por educação à distância, mas eles não estavam conseguindo aprender em termos de educação à distância. Então, o que eles fizeram lá? Cada comunidade, cada província fez um acordo com professores, né, fazendo discussões pedagógicas, e determinou um calendário letivo, que é um calendário letivo específico, um calendário letivo trabalhado e esmiuçado para a situação pós-pandemia, né, considerando que eles já se declaram livres do pico da pandemia, né, já viveram todas as ondas epidemiológicas, e agora eles consideram que a situação está sob controle. Então, esse é o caso chinês. O mesmo caso acontece na Espanha e na Itália, chamando a atenção para o caso italiano. A Itália, todo mundo que estuda pedagogia sabe, a Itália é talvez um dos países talvez o país europeu com maior produção pedagógica, né? A gente tem diversas referências que são referências italianas. Boa parte das enciclopédias de história da pedagogia mundial, elas são escritas por italianos. Então, a Itália tem uma história pedagógica que é muito forte. Uma história pedagógica que ela ultrapassa, inclusive, diferentes regimes, né? Mesmo no regime terrível do fascismo italiano, na liderança do Mussolini, existia um debate pedagógico. A gente, obviamente, discorda dos valores daquela pedagogia, mas estava posta lá uma proposta pedagógica. Então, é um país que, mesmo em períodos nefastos da sua história, colocou a pedagogia como sendo uma referência importante de sociabilidade e, nos termos atuais, de política pública. O que a Itália decidiu? A Itália decidiu também que ela fez uso, né, da educação à distância, mas que ela vai fazer uma junção entre o ano letivo de 2020, lá no caso é 2019 e 2020, porque o calendário deles é o que eles chamam de calendário de verão. O que é o calendário de verão? Para eles, a educação ela começa por volta de agosto, né, ou por volta de setembro, a depender da província, e vai até julho ou junho do ano seguinte. Né? Então, as férias escolares ou ocorrem de julho ou ocorrem em agosto.
Ou seja, também é mais fácil para a China, para a Itália, para a Espanha, para o mundo europeu, ou para o mundo do norte, fazer uso de uma junção de calendário letivo, porque eles estavam no fim do ano letivo, quando eclodiu a pandemia de coronavírus. Mas o fato é que eles optaram por fazer uma junção e não tem avaliação esse ano. E o grande trabalho que eles estão realizando é um trabalho de saúde mental com os estudantes. Muitos estudantes perderam avós, perderam pais, perderam tios. Isso teve um impacto muito grande entre os jovens italianos, e agora eles já começam a sair da pandemia tratando dessa questão. Isso é tão relevante, gente, que, no caso espanhol, inclusive, os educadores estimulam os pais, já nesse momento, a partir dessa semana, a sair com seus filhos para frequentarem a rua, porque os estudantes, as crianças, especialmente crianças e adolescentes, eles estão numa situação de saúde mental completamente abalada, né? Também pelo mesmo problema que ocorreu na Itália. Essas são sociedades, também para a gente compreender, em que a função social dos idosos é muito relevante. São sociedades em que os idosos, muitas vezes, eles são ou a principal faixa etária, ou a segunda ou terceira faixa etária mais frequente na sociedade, ou seja, são países majoritariamente compostos de adultos e idosos, e os idosos, eles acabam desempenhando uma função tanto afetiva, como também uma função econômica, especialmente para famílias de menor renda. É claro que eu estou falando de países em que a classe média é dominante, né? Não é como no caso do Brasil, que a gente tem uma pequena classe média, né, comparado com outros países. São esses países europeus, a classe média ela é extremamente predominante na distribuição de renda. Mas o fato é que os idosos acabam cumprindo também uma função econômica, muitas vezes de dar sustentação aos netos, né, sustentação econômica aos netos, porque os pais ganham um salário muito menor do que as aposentadorias. Então, a situação também na Espanha é uma situação de resguardo e de tentativa de junção do ano letivo. Vou contar o caso aqui para vocês da província de Leão e Castela. Leão e Castela, na Espanha, que é a província original da Espanha, né? É aquela que constitui a Espanha, como a gente conhece hoje, que tem a Universidade de Salamanca, que é considerada a universidade mais antiga do mundo, que disputa com uma universidade alemã e uma universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra, mas o fato é que a Universidade de Salamanca é um patrimônio universal da humanidade. E, na Espanha, eles contrataram, anos atrás, uma plataforma de educação à distância e treinaram professores e pais. E mesmo com o treinamento de professores e pais, a conclusão é que a plataforma de educação à distância não funciona como deveria em termos pedagógicos. Vindo para a nossa realidade, a Argentina, que tem o mesmo calendário escolar praticamente do que nós, a Argentina faz também a mesma opção dos países europeus, usa a educação à distância, mas não desconta dias e horas letivas. Bom, e agora a gente chega naquilo que está sendo debatido no Brasil e o parecer do Conselho Nacional de Educação. O parecer do Conselho Nacional de Educação, ele toma a iniciativa de tentar regulamentar aquilo que vocês podem ter uma postura diferente, até porque o próprio parecer permite todas as alternativas. O parecer claramente foi escrito a muitas mãos, tem erros ali, erros que são erros primários de edição, né, que erros de português, erros de concordância, um texto que tem estilos diferentes, então não respeita aquilo que a gente considera como a boa norma, boa norma não só para a educação, é claro que na educação a responsabilidade sobre a qualidade do texto é maior, mas toda lei precisa, ou toda norma, no caso do Conselho Nacional de Educação, precisa ter uma boa construção textual, para que as questões fiquem claras. Mas o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele praticamente segue a mesma linha do que foi a reforma do ensino médio. É um texto que permite tudo, que não deixa diretrizes que são muito claras, mas ele vai permitir tanto descontar dias e horas letivas por meio de educação à distância e educação domiciliar, como também vai permitir a realização do ano letivo de 2020 em 2021. Então, ele abre possibilidade para todas as alternativas que estão postas. Nesse caso, a minha recomendação para a Undime Pernambuco é que vocês analisem com cuidado e com carinho qual é o caminho que vocês querem tomar.
A minha preocupação em relação ao projeto do Conselho Nacional de Educação, né, a maneira como ele... Projeto no sentido daquilo que ele emana em termos de valores, em termos de intenções, sobre esse momento de pandemia. A minha impressão é que, na prática, o que ele faz? Ele na educação básica, ele permite tudo, e na educação superior, ele, inclusive, dá margem para que a educação à distância se torne naturalizada, o que já vinha ocorrendo por parte das empresas de educação, mas que tinha muita resistência em relação à universidade pública. É importante dizer para vocês que não existe ninguém que tenha responsabilidade pedagógica que vai dizer que a educação à distância substitui com vantagem a educação presencial. Essa ideia de que a educação à distância é necessária, porque a gente precisa entrar no século XXI, se esquece de um fato muito relevante, que a educação é uma atividade humana. E como atividade humana, e aí isso está provado pela didática, pela boa neurociência, tem muita neurociência, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Harvard, tem muita neurociência que é de baixíssima qualidade, né? Tem autores que são bons e autores que são ruins em todas as áreas, na educação, na neurociência, na medicina não é diferente. E a boa neurociência, a boa pesquisa em didática, que começa lá atrás, com Vygotsky, Piaget, na linha da psicologia da educação, a boa pesquisa pedagógica mostra que a educação presencial ela é essencial, porque como já ensinou o Paulo Freire, e aí o Paulo Freire foi extremamente rigoroso quando ele constrói essa ideia, fazendo uso e tomando como referência todo o debate pedagógico que era existente até aquele momento, o processo de ensino-aprendizado ele ocorre na relação entre educador e educando, numa troca de conhecimentos, informações, de valores entre educador e educando, mas o que se avançou em termos de pesquisa é que os educandos eles não aprendem só com o professor, eles aprendem também entre os alunos. Então, essa situação ela é fundamental e precisa ser reiterada e ressaltada na análise que a gente vai fazer das soluções. Pontualmente, o que eu proponho em termos de soluções, isso vários sistemas de ensino já estão absorvendo e estão fazendo uso. Por sorte, as redes municipais são mais responsáveis do que as redes estaduais. Inclusive, sendo muito franco, no caso de Pernambuco. Aqui eu estou sendo franco porque a gente tem a obrigação de ser honesto na forma como faz a análise. E ser honesto significa dizer as coisas de maneira clara. Quais são as recomendações? Primeira recomendação, a gente não pode ainda determinar qual vai ser o impacto de perda em termos de dias e horas letivas pela política de isolamento social. Quem disser que já sabe qual é esse cálculo está mentindo. A gente não sabe até quando vai ter a necessidade de isolamento social. São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro são os 3 epicentros da epidemia de coronavírus. Então, a gente precisa ter clareza de que não sabe ainda quantos dias letivos e horas letivas a gente vai perder. A gente já tem noção sobre aquilo que a gente já perdeu, mas não tem ideia de qual vai ser o impacto em termos de contabilidade final. Segundo ponto, a gente não pode abdicar, nesse momento, de atividades complementares. Então, é importante frisar essa questão. Terceiro ponto, para quem pode, né, pós-pandemia, é interessante trabalhar na perspectiva da extensão de horas letivas, né? Ou seja, tentar trabalhar no caminho da educação em tempo integral. É claro que essa é uma solução muito difícil em termos econômicos, até porque eu recebi dados do Fundeb de alguns estados e a perda arrecadatória é avassaladora, né? Eu tenho acompanhado especialmente ICMS, então essa questão precisa ficar clara. Em quarto lugar, a educação à distância e todas as ferramentas tecnológicas, elas têm que ser utilizadas, mas elas não podem ser utilizadas aumentando as desigualdades educacionais. O Brasil tem uma referência, pessoal, que a gente precisa ter clareza disso. Ao contrário do que se advoga, do que se diz que deveria acontecer, a educação no Brasil ela não tem sido uma ferramenta de justiça social, ela tem sido uma ferramenta de ampliação das desigualdades, mesmo com todos os avanços que nós fizemos, e que vocês são protagonistas junto com professores e estudantes. Ainda assim, a educação ela tem muito mais ampliado desigualdades do que reduzido desigualdades. E o que é terrível nessa situação de pandemia
é que as desigualdades elas tendem a se aprofundar nesse momento por conta da pandemia de coronavírus. Então, a minha recomendação de análise para vocês é que utilizem aí tudo que vocês puderem lançar mão em termos de ferramentas tecnológicas, em termos de educação à distância, mas sejam responsáveis com o processo de ensino-aprendizado. Parece banal dizer isso, e eu sei que eu estou rezando o Pai Nosso para o vigário, mas a linha que toma o Conselho Nacional de Educação, em que pese o fato de que permite isso, porque o parecer permite tudo, ela aponta prioritariamente para uma ideia de que a educação à distância tem que ser naturalizada e tem que ser tratada como efetiva. Por último, duas questões sobre o parecer que eu acho que são gravíssimas e que revelam a tristeza que nós temos no Brasil de ter, muitas vezes, decisores que não conhecem a realidade do chão da escola e que não conhecem a realidade da população. Primeiro, a ideia de que os pais têm que acompanhar os filhos no processo de educação à distância. É claro que esse é o ideal e que eu gostaria que tudo isso fosse possível. Mas nós temos, só chutando por baixo aqui, tá? Chutando não, apresentando o dado por baixo aqui. Nós temos quase 80 milhões de brasileiros que ou estão em situação de analfabetismo absoluto, ou analfabetismo funcional, ou não estão em condições de terem, né, não possuem um diploma de ensino fundamental ou de ensino médio. Diploma é forma de dizer, né, não completaram o ensino fundamental ou o ensino médio. Ou seja, então, a possibilidade dos pais ajudarem é muito difícil. Em relação à alimentação escolar, tem um trecho do parecer que é triste, que vai dizer que é importante que os pais observem as questões de higiene em relação aos filhos. A forma como está escrita não é uma forma respeitosa, e isso me deixou extremamente chateado, decepcionado. Eu não vou dizer decepcionado, na realidade, porque, infelizmente, a composição do Conselho Nacional de Educação ela acaba dando vazão demais para pessoas que não conhecem a realidade do país, né? Não conhecem sequer a realidade dos seus municípios, mas o fato é que é uma posição muito triste, né? Muito discriminatória, e isso a gente tem chamado a atenção, já pediu até para o Conselho Nacional de Educação alterar. Para finalizar, nós tivemos uma forte participação no parecer, o Conselho afirma que foram mais de 400 sugestões, só a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a rede de pesquisadores que eu participo e gestores públicos que eu participo fizeram mais de 17 contribuições, cada contribuição aí, somando toda a média de todas as contribuições, chegaram a ter um volume de 120 páginas, ou seja, a gente se dedicou para tentar aperfeiçoar o parecer, mas não foi o resultado final que foi obtido. Como o Conselho Nacional de Educação apresenta uma norma, o que eu quero dizer para vocês é que essa norma, ela pode ou não ser seguida, é claro que ela é uma orientação, que é relevante, né, até porque a gente precisa respeitar as esferas federativas, mas ela não é peremptória, ela não determina o que vocês devem fazer. Vocês podem ir além do que o Conselho Nacional de Educação determinou. Então, eu sugiro que esse seja... alguém entrou aí com o Fagner entrou com uma apresentação aí, Fagner, sem querer. Eu sugiro que vocês, então, façam uma análise, né, do parecer, uma análise própria do Estado de Pernambuco e tomem decisões que são melhores do que o do parecer. Isso é desejável, o próprio Conselho Nacional de Educação não vai ser contra isso, muito pelo contrário, se vocês conseguirem ser melhores do que o Conselho Nacional de Educação, o Conselho tem que aplaudir a iniciativa de vocês. Mas, nesse sentido, eu considero que é possível ir além do que o parecer determina, colocando uma questão fundamental à frente de todas as outras. O gestor educacional, ele tem que ser um gestor pedagógico, a nossa especificidade é a questão pedagógica, assim como a especificidade do gestor da saúde é a garantia da qualidade de vida, a garantia da preservação das vidas. No caso da educação, é a questão pedagógica. O direito que nós defendemos como gestores públicos é o direito à educação, esse é o ponto fundamental, e o direito à educação ele só acontece na realização de uma relação de ensino-aprendizado
em que o ensino é exercido pelas redes públicas, pelas escolas, pelos professores, e a tarefa do aprendizado é mediada pelo professor, mas acontece dentro de cada aluno, e é por isso que a gente tem que dar atenção individual para os alunos quando necessário, a gente tem que ter consciência que todos os alunos têm capacidade de aprender, e a gente tem que arregaçar as mangas para garantir esse direito à educação. O que eu estou dizendo com isso? Que o direito à aprendizagem, o direito ao aprendizado, ele não acontece por geração espontânea, ele precisa do trabalho de gestão das redes públicas, ele precisa das orientações dos sistemas públicos de educação, e ele precisa essencialmente da figura dos professores. Então, é preciso compreender que a educação é uma atividade humana, que depende dos professores e se realiza junto a cada estudante. Por isso que é uma atividade tão complexa, mas ao mesmo tempo tão bonita. Então, queria agradecer, Natanael, a oportunidade de conversar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, caso vocês necessitem de ideias, de caminhos, enfim. Estou à disposição da Undime Pernambuco e foi um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder me apresentar aqui à Undime Pernambuco. E parabéns, né? Uma sala aí com 60 participantes demonstra o poder de convocação nesse momento da Undime Pernambuco e muitos gestores vão assistir depois essa nossa atividade aqui. Parabéns, então, Natanael, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Professor Daniel, nós que nos sentimos honrados, viu, com sua disponibilidade, assim, em nos atender, em nos servir, né, está contribuindo conosco nesse momento. Ficamos muito felizes e sabemos bem que o desafio continua posto, né, o parecer do Conselho, ele não traz uma receita, a bem da verdade, né, são encaminhamentos que eu apenas gostaria de pegar um pouco da sua fala, no sentido de que também uma autonomia, mais do que para o Estado, né, para cada rede. Acho que cada município tem particularidades e especificidades próprias, que precisam serem observadas. Claro que agora, com esse marco do parecer, teremos também, com certeza, algum desdobramento se tratando do Conselho Estadual, que deve, né, em cima da própria resolução do Conselho Nacional, ter outros indicativos assim, que apontem também nessa questão do calendário escolar, nessas atividades de ensino remoto, né, o termo está sendo utilizado aqui por aqueles que estão, de alguma forma, desenvolvendo atividades dessa natureza, mas acho que foi muito pertinente, professor Daniel, sua fala, no sentido de trazer essa clareza, assim, o que está posto enquanto conselho, enquanto aquilo que foi construído pelo Conselho Nacional, não deve, no geral, determinar realmente o que, de fato, na ponta vai acontecer em cada rede. É muito importante que cada dirigente municipal faça justamente isso que o senhor colocava, uma análise, né, minuciosa sobre o que contém o parecer do Conselho Nacional, mas, assim, muito à luz da sua realidade, do seu contexto, das especificidades próprias de cada rede, né? Existem uns que têm um conhecimento, assim, um pouco avulso, mas de que alguns dirigentes, alguns municípios têm conseguido, né, fazer alguns encaminhamentos em se tratando do ensino remoto, mas o desafio ele é muito grande mesmo em se tratando da educação infantil, e a gente entende, né, eu comungo muito das suas ideias, no entendimento de que a educação ela se dá na interação, né, justamente naquilo que o mestre Paulo Freire já apontava, e a gente nesse momento vive um momento que parece que as ideias postas anteriormente, elas estão sendo efervescentes na defesa daquilo que para a gente é muito preocupante, que é esse ensino EAD de maneira pulverizada, né, para todas as redes, e que é uma ação louvável, uma estratégia louvável. A gente está num momento atípico, e nos preocupa saber que, por algum momento, se apresenta ações ou entendimento de orientação que aponte para algo permanente. Isso também nos preocupa, né? Eu acho que deve preocupar todos nós. Mas, assim, agradecer imensamente ao professor Daniel, e saiba que vamos estar certamente causando esses convites aí, né, mexendo na sua agenda, que sabemos que é intensa também em razão das suas outras atividades. Mas, enquanto Undime Pernambuco, nosso muito obrigado mesmo pela sua contribuição nesse momento. Ficamos muito felizes.
Mas Max, nosso mediador, está a postos, Maxwell. Muito bem, professor Natanael. Agradecer ao professor Daniel Cara, todo mundo no grupo aqui dos secretários elogiando muito toda a contextualização, o preâmbulo e o destaque a cada situação do parecer do CNR. A gente tem acompanhado aqui também no grupo de WhatsApp que a gente tem dos secretários, então todo mundo aqui muito satisfeito com o que você trouxe para a gente hoje. A gente queria abrir assim, um momento para 3 perguntinhas. Quem quiser trazer algum questionamento ao professor Daniel Cara, nesse momento a gente pode fazer tanto pelo chat, ou se quiserem abrir o microfone e fazer a consulta ao professor Daniel Cara, estejam à vontade. A gente vai abrir para 3 perguntas, porque a gente ainda vai ter a fala do Convívio Educação, tá ok? Mas quem tiver alguma questão a acrescentar ou a trazer ao professor Daniel, esteja à vontade a partir de então. Tem aqui no chat Neilton Henrique, fale um pouco das orientações para a educação infantil postas no parecer do Conselho. Eu acredito que tenha sido contemplada a fala, o pedido do Neilton, né? O professor Daniel Cara fez considerações em relação à questão da educação infantil, é isso? Ivoneide Santos, DNE de Jurema, ela fala que a EAD não condiz com a nossa realidade. Para nós, é um modelo excludente. Adriana, da Undime, Secretaria Executiva. Posso fazer uma pergunta ao professor Daniel? Parece. Professor Daniel, a gente tem conversado com os dirigentes nesse período, né, mesmo trabalhando remotamente, e eles têm sinalizado muitas preocupações, principalmente os municípios que não têm condição de oferecer a educação através da EAD, né, através de aulas remotas. E eles, assim, ficam muito agoniados com tudo isso. Como é que vai acontecer esse processo para recuperar esse tempo perdido, né, assim, perdido, entre aspas, a gente com toda a compreensão de todo esse momento que estamos vivendo. O que é que você pode apontar para a gente aqui do estado de Pernambuco, né, como alguns caminhos e algumas alternativas? A gente sabe que tem municípios que estão fazendo um trabalho levando o material didático até o aluno, produzido pelos professores, e vice-versa, trazendo algum material do aluno para o professor também. Você pode apontar alguns caminhos para a gente, para esclarecer melhor essa sua fala? Obrigada. Olá, Maxwell. Posso completar a pergunta de Adriana? Claro. Andreica, do município de Igaraçu. Muito feliz com a sua fala, professor Daniel. Acho que contempla muito todas as angústias e todas as questões que nós, secretários, temos postos durante esses dias. E uma das coisas que a Adriana colocou, né, esse movimento que as redes têm tentado fazer, levando o material até a família, para que a família, junto com o aluno, possa estar desenvolvendo. Só que a grande preocupação que nós em Igaraçu temos também é que, dependendo da idade da criança, principalmente do 1º ao 5º ano, a gente sabe que a educação acontece por meio de uma mediação. Uhum. E muitos desses pais, desses alunos, não têm escolarização para fazer essa mediação. Então, a professora Andrei, está desativado o seu som. Voltou. A última palavra, né? Foi mediação. Pronto, essa mediação, muitos pais não têm escolarização. Patrícia, novamente, Patrícia, desativou o som da professora Andreica sem querer, eu acho. Pronto. Então, muitos não são sequer alfabetizados, né? Então, a gente vê essa dificuldade, que mesmo que o município faça todo esse esforço de material, de envio, de acompanhamento, a gente sabe que essa ação não necessariamente vai ser
efetiva, 100% efetiva, e nem a gente vai conseguir chegar a 100% desses alunos também. Hoje, em Araçu, eu conversando com o Conselho Tutelar, houve uma crescente de 30% na demanda dos conselheiros tutelares em relação à violência contra a criança, de diversos tipos de violência contra a criança. Então, a gente vive uma situação muito delicada e que a gente precisa ter muito cuidado nessas ações para que a gente possa garantir efetivamente a educação, a democratização do conhecimento para 100% dos nossos alunos. E aí, como é que você, Daniel, professor Daniel, vê isso e se você tem perspectivas para nos ajudar a vencer nesses desafios que são tão grandes? Maravilha. Então, nós temos a Adriana, Andreica, a do Neilton eu faço um comentário rápido, da Ivoneide também, teve uma contribuição da Anne, que também quero comentar aqui. Eu não sei se o Maxwell quer encaminhar, ou se tem mais uma pergunta. Maxwell, tá? Estou às suas ordens aqui. Não, professor, fique à vontade para trazer as respostas do que foi questionado. Ainda tem aqui a Alexandrina também no chat. Sim. Sobre a educação básica não presencial, ela acredita que não funciona, e as atividades encaminhadas têm a intenção de manter uma rotina, mas como contabilizar, como saber o tratamento que foi dado no momento da realização dessas atividades. É uma preocupação com o extra-classe, né? Essencial que a Alexandrina traz. Bom, vamos lá, então. Vou começar com a questão do Neilton. Neilton, a questão da educação infantil, eu tenho total tranquilidade em dizer que foi a pior abordada no parecer. E tem um problema concreto, Neilton. A gente hoje no Brasil tem uma disputa entre a educação infantil e as políticas para a primeira infância, que não deveria haver essa disputa, mas essa disputa existe. E a perspectiva que o Conselho Nacional de Educação acaba adotando é a pior perspectiva das políticas de desenvolvimento da primeira infância, que são políticas da área de saúde, com forte apelo assistencialista, mas que consideram muito pouco a educação. E acaba que, para essa abordagem, para essa forma de ver a questão da educação infantil, que é antipedagógica em muitos casos, é possível, por exemplo, fazer educação infantil à distância. Vou contar só um caso. Eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, recém-ingresso, né, como professor da USP, e a minha esposa também é professora da USP. Ela tem uma aluna que, já em estágio, ela trabalha num estabelecimento de educação infantil privado, e ela teve que dar uma oficina de como fazer cabaninha para os alunos à distância. Os próprios pais dispensaram essa oficina, porque não estava funcionando. As crianças, elas não conseguem fazer educação infantil à distância. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele acaba fazendo com que tudo possa ocorrer à distância, e tem etapas da vida que não ocorrem à distância, né? A educação infantil, ela exige a brincadeira, ela exige a interação, e eu vou dizer mais, assim, quanto mais nova é a criança, mais essa necessidade ela é dada, ela é imprescindível e ela precisa ocorrer. Em relação à pergunta da Ivoneide, peraí, deixa eu pegar aqui, bastante interação aqui no chat, né? Aí, eu quero ressaltar o que a Ivoneide Santos disse, né, que EAD não condiz com a nossa realidade, para nós é um modelo excludente. É excludente para todo o Brasil. Falar sobre as escolas privadas de alto custo. O que é uma escola privada de alto custo no Brasil? Escola privada de alto custo é aquela que cobra uma mensalidade acima de R$ 1.500. Como vocês sabem, a gente está numa luta tremenda no Fundeb para alcançar uma média de valor de aluno ano na educação básica de R$ 7.200. Isso significa um aporte de recurso grande, né? Essas escolas de alto custo, elas superam em muito o patamar de 12, 13 mil reais por custo de aluno ao ano. Então, são escolas caras, né? São escolas caras. Essas escolas estão trabalhando com o teletrabalho. Então, o que é o teletrabalho? O teletrabalho
ou teleaula, é você simplesmente reproduzir o que acontece na educação presencial à distância. Então, é uma modalidade de educação à distância síncrona, que acontece ao mesmo tempo, a interação entre professor e aluno. Eles estão exigindo, inclusive, que os alunos vistam uniforme, e as primeiras análises que os professores de educação das escolas privadas fazem é que os alunos não estão aprendendo nada. Então, se ela é excludente para o aluno de altíssima renda do Brasil, ela é mais excludente ainda para todos os alunos brasileiros, incluindo aí a grande maioria de alunos do Brasil que são estudantes de escolas públicas. Então, Ivoneide, a educação à distância, ela é excludente. Ela é excludente porque ela vai exigir muita maturidade. A Patrícia acabou desativando o som de todo mundo. Eu não sei se vocês ouviram. Deu para ouvir? Cortou só o finalzinho, professor. Ah, sim. Então, ela determina muita maturidade, muito discernimento, ela exige muita maturidade, muito discernimento do próprio estudante, que está numa fase de formação ainda inicial, né, na educação básica. Então, a educação à distância, de fato, acaba se tornando um problema. Com isso, eu estou dizendo que não tem que utilizar, eu estou dizendo que tem que utilizar, mas tem que utilizar a educação à distância no lugar certo. Não deu tempo para planejar a educação à distância. Então, nos lugares onde for possível, tem que fazer uso da educação à distância, mas tem que se fazer um uso da educação à distância considerando todos os problemas que ela tem. Essa é a medida madura, né, para tratar da educação à distância. Bom, agora entrando aqui nas perguntas que foram feitas de forma oral, Adriana, quais são os caminhos? Eu tenho proposto para uma série de redes públicas um caminho anisiano, né, baseado no Anísio Teixeira, que é um caminho da escola nova. Qual que é essa ideia de escola nova que a gente pode avançar, né, e que a gente pode trabalhar? A ideia é fazer com que as redes públicas proponham um projeto amplo, que trate de algo que está influenciando muito a vida das pessoas, que é a própria pandemia de coronavírus. Então, qual que é a ideia? É trabalhar para cada etapa da educação básica, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais, para cada ano do ensino fundamental, também para o ensino médio, propostas de questões para os alunos trabalharem. Então, por exemplo, o que é o vírus, como que os alunos estão lidando com o vírus, como que o vírus ele foi avançando na sociedade, qual é a opinião dos alunos sobre essa situação, como que os alunos podem responder a essa questão? Podem responder com vídeo, com poesia. Tem um aluno de escola pública do Nordeste que fez um poema que está circulando o Brasil inteiro, dizendo que não existe nada que substitui o professor. Então, os alunos podem falar sobre a falta que faz a escola, ou seja, é uma maneira de você, a partir de um projeto, conseguir mobilizar várias disciplinas. E isso pode ser feito com os alunos, distribuindo material didático, fazendo essa proposta de atividade, pode ser feito com os alunos trabalhando em grupo à distância, pode ser feito por cada aluno individualmente, ou seja, existe possibilidade de criar. E existe possibilidade de criar trabalhando sobre a realidade concreta, né? Sobre um tema mobilizador, sobre uma questão mobilizadora, que é a própria situação da pandemia de coronavírus. Eu acredito que esse é o caminho. Em termos de ano letivo, em termos de horas letivas, a minha proposta para vocês é uma proposta arriscada, mas é uma proposta que coloca a pedagogia à frente. A minha proposta é que vocês avaliem ao longo do tempo qual vai ser a necessidade de reposição de aulas, de reposição de horas letivas, qual vai ser o trabalho que vai ter que ser desencadeado, e pensando naquilo que o Natanael, com muita propriedade, colocou. É preciso pensar essas questões a partir de cada realidade municipal. E o Natanael ele tem tanta razão que talvez não seja só pensar na realidade de cada rede municipal, mas, em muitos casos, pensar na realidade de cada escola, no caso de escolas do campo, escolas indígenas, escolas quilombolas, que são questões que, em Pernambuco, são muito fortes. Vocês vão dizer, bom, mas essa proposta ela não dá uma receita tão clara, ela não dá uma orientação tão clara, a gente está inseguro, é difícil, o momento é difícil, não dá uma orientação tão clara, mas a gente precisa ter consciência que, nesse momento, é preciso pensar em termos pedagógicos, e pensar em termos pedagógicos significa também segurar a ansiedade.
né? Ninguém vai dar uma resposta pronta para cada realidade do estado de Pernambuco. Então, a minha sugestão é, em termos pedagógicos, trabalhar numa perspectiva de um grande projeto sobre a situação da pandemia, mobilizando alunos para eles dizerem o que eles estão sentindo. Isso vai dar ótimas redações, isso vai dar ótimas reflexões, vai abrir o horizonte dos alunos, vai fazer eles pensarem sobre a situação da pandemia, vai fazer eles poderem entender sobre a questão do que é um vírus, sobre o problema geográfico do vírus, fazer proporções do grau de infecção, do número de óbitos, que é uma questão matemática que pode ser trabalhada em termos matemáticos, enfim, dá para mobilizar tudo, né, por meio desse tipo de projeto mobilizador. E em relação à política educacional, anos letivos, etc., essa contabilidade, nesse momento, é o menos importante. Ela tem que ser avaliada caso a caso, mobilizando professores, comunidades escolares. Bom, a questão da Andreika, né, sobre o problema da mediação. Eu acho, Andreika, que a gente tem que ter a honestidade, e foi muito boa a sua fala, viu? Parabéns pelo teu grau de domínio, na forma como coloca as questões, fica evidente de que você é uma gestora de mão cheia, né? Isso é importante, a gente ter bons gestores, né? Nesse momento, a mediação feita pelos pais é uma mediação que não pode causar problemas para as famílias. Você trouxe um dado aí importantíssimo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação editou vários guias. O último guia que a gente editou para a situação do coronavírus, quem quiser ter acesso aos guias, www.campanha.org.br. O último foi sobre a situação, a questão do problema decorrente da violência dentro das casas, né, da violência doméstica. Aumentar o grau de pressão sobre as casas, eu acho que é uma medida equivocada, tanto em termos de saúde pública, como em termos de assistência social, e principalmente em termos de educação. Então, a minha sugestão é distensionar as famílias, né? É muito ruim cobrar um professor para que ele seja equivalente a um pai. Aliás, cobrar um pai para que seja equivalente a um professor. Então, eu acredito que é preciso seguir uma linha que seja uma linha mais colaborativa com as famílias. Nesse sentido, eu sugiro que vocês leiam o guia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente vai fazer o guia dos guias, mas, por enquanto, tem esse guia que está disponível lá no nosso site, que já dá bons caminhos, né? E, por último, a questão da Anne, ela diz que as atividades remotas são muito diferentes das aulas remotas, atividades, muitas vezes, desconexas com as necessidades e capacidades do aluno, fazer com seus pais em casa. A Anne tem razão. Só é importante dizer, Anne, que o parecer do Conselho ele acaba criando várias confusões terminológicas e ele tenta evitar a ideia de que o que está ocorrendo é educação à distância. O que está ocorrendo, conceitualmente, é educação à distância. O que é educação à distância em termos conceituais e legais? Educação à distância é uma modalidade de educação em que o processo de ensino-aprendizado ocorre em espaços diferentes, ou seja, ele não ocorre no encontro entre professor, estudantes e educador e educandos. Com isso, o tempo ele pode ser tratado de duas formas nessa distância, nesses espaços diferentes. A educação à distância, que ocorre em espaços diferentes, ela pode ser síncrona, ou seja, professor e estudante em espaços diferentes se encontram ao mesmo tempo, mediados por uma plataforma tecnológica, e a plataforma tecnológica ela pode ter de diversas maneiras, pode ser uso da televisão, pode ser uso de computador, pode ser uso de uma unidade computacional, aí ampliando para celulares e tablets, mas ela acontece ao mesmo tempo, então ela é síncrona, a educação à distância, ou ela pode ser assíncrona. O que é assíncrona? É fora do mesmo tempo. Essas são as atividades que estão funcionando mais, ou seja, o aluno acessa a plataforma num momento diferente em que o professor está realizando a sua aula, realizando sua palestra, etc. Qual é o problema? O problema da educação à distância é todo aquele que vocês já falaram. Então, as atividades remotas, elas na prática, elas podem ou não ser aulas remotas, né? A diferença em termos conceituais ela é muito pequena, a diferença entre essas duas questões. O que é importante dizer é que isso funciona menos do que a educação presencial, e que a gente tem que tomar esse fato como um fato para poder constituir boas alternativas de política pública.
Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se tem mais alguma questão. Eu estou preocupado que eu estou tomando muito tempo, ainda tem a fala do Conviva, né? E eu só quero responder mais uma questão aqui, porque é uma questão de vida. A defesa da educação de jovens e adultos, né? As orientações sobre a educação de jovens e adultos, elas também são vagas, né? É importante dizer que a minha sugestão para vocês... Então, eu quero ressaltar esse ponto. O Conselho Nacional de Educação fala muito e diz pouco. Essa é o parecer, fala muito e diz pouco. Por quê? Porque foi escrito a toque de caixa, e tudo que é feito a toque de caixa acaba tendo um risco enorme de servir pouco. Então, vai existir um trabalho da Undime Pernambuco, de cada rede pública, do Conselho Estadual de Pernambuco, de aperfeiçoar esse mecanismo. Em relação à EJA, o documento é extremamente vago, né, em relação às orientações sobre a avaliação. Mais uma vez, essa é uma situação mais delicada, né, porque depende mais da esfera nacional, mas, mais uma vez, vocês vão ter que tomar uma atitude que seja uma atitude diferente daquela que está posta no parecer, ou então uma atitude de conseguir corresponder a responder essas lacunas. Bom dia. Me permita só uma perguntinha a mais. Meu nome é Sérgio, eu sou do Ministério Público, sou promotor de justiça aqui em Pernambuco. E desculpe que eu terminei chegando, eu achei que o horário da reunião sempre é à tarde, e me programei para de tarde, quando eu recebi a mensagem do professor Natanael. E não escutei a sua explanação, mas depois vou como está gravado, eu vou pedir para me encaminharem. Mas eu só queria, se já foi tocado nesse assunto, eu vejo na gravação, não tem problema. Mas eu fiquei na leitura do parecer do Conselho Nacional, em determinado momento, em outras palavras, o Conselho diz que, em relação à educação infantil, e eu concordo com a sua opinião em relação a essa dificuldade que houve, ele diz que, de repente, pode haver uma flexibilização mais ainda, considerando aí os 60% de presença do aluno, né, da educação infantil em sala de aula. Não sei se eu entendi errado, se a minha leitura está equivocada, ou, em outras palavras, olha, o aluno da educação infantil não precisa cumprir as 800 horas, precisa cumprir efetivamente 60% dessas 800 horas, desde que ele esteja realmente desenvolvendo essas atividades. Foi isso mesmo, eu estou equivocado, estou assim, enganado completamente, ou, de fato, essa interpretação existe ou é possível? É exatamente isso que você leu, Sérgio. Eu estava tentando não entrar tanto nos meandros, mas eu acho que isso é importante, esse aspecto é importante, especialmente para gestores municipais. O parecer do Conselho, ele traz exatamente essa possibilidade, gera uma flexibilização que vai ser muito prejudicial para o futuro. É claro que a reposição de aulas na educação infantil em si já é algo bastante polêmico, né, Sérgio? A gente precisa ter essa consciência, mas, concretamente, o parecer, ele, mais uma vez, acaba jogando a responsabilidade regulamentatória para os conselhos estaduais e municipais. Então, qual que é a minha sugestão, falando muito objetivamente em relação a isso? A minha sugestão é que, especialmente no caso da educação infantil, que é uma etapa extremamente delicada, eu não acho que é uma etapa mais delicada do que as outras, mas é inegável que tem uma especificidade, que tem uma peculiaridade decorrente da própria idade dos estudantes e da forma como os alunos da educação infantil, eles demandam um trabalho educacional que tem que estar bem orientado entre o cuidado e a questão do aprendizado pedagógico. Então, o Conselho acaba sendo, em relação à educação infantil, conteudista, mas na hora de tomar uma decisão, ele faz uma decisão que é uma decisão inócua, né, em termos concretos, porque não apresenta alternativas de como as coisas devem ser encaminhadas. A minha sugestão, de fato, para o caso da Undime Pernambuco, é que vocês, junto com o Ministério Público, parabéns, viu, Sérgio, de estar participando aqui da atividade da Undime, mas junto com o Ministério Público, que vocês cheguem a um acordo sobre como deve se dar esse processo da educação infantil perante a pandemia de coronavírus,
Isso tem que ser feito ouvindo representantes das famílias, quando isso é possível, e principalmente ouvindo professores, para que as crianças não sejam prejudicadas, né? Existe uma questão, Sérgio, que está sendo debatida muito fortemente no mundo, que qual vai ser o impacto para essa geração que vive um momento delicado durante essa pandemia, especialmente quem está na educação infantil e nos anos iniciais, na fase de alfabetização, qual vai ser o impacto em termos pedagógicos e de saúde mental da pandemia. E as pesquisas têm mostrado que para a educação infantil, para os países que já conseguem pesquisar, e para as crianças em idade de educação infantil, o impacto é maior, né? Elas, de fato, se ressentem muito da falta de contato com as outras crianças, né, com os seus colegas de escola, elas se ressentem muito do contato com o professor, e o problema que a Andreika colocou em relação à violência doméstica é mais dramático também na educação infantil, porque são crianças que demandam mais a atenção dos pais e dos familiares, considerando, inclusive, que muitos avós estão afastados das crianças por conta do risco de infecção de coronavírus, resultando em um quadro infeccioso de Covid-19. Então, é uma situação, de fato, muito delicada. A minha sugestão, né, se eu puder sugerir para vocês um caminho, eu acho que, no caso da educação infantil, tem que ser tomada uma decisão que permita uma forte recuperação dessas crianças por meio de atividades lúdicas no fim do processo de isolamento social. Quer dizer, o grau de acolhida vai ter que ser muito maior para os municípios que puderem contar até com mais profissionais da educação, isso vai ser necessário e precisa ter uma interlocução com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, com a área da saúde, com a área da assistência. Assim, de fato, a gente vai voltar, espero logo, né, espero que a gente consiga achatar a curva de infecção, mas a gente vai voltar para a vida pós-isolamento social numa situação de fragilidade emocional, de fragilidade de saúde mental muito grande. E as nossas crianças, elas estão numa posição muito delicada nesse momento. Então, a minha orientação avance em relação àquilo que o Conselho Nacional de Educação trouxe. É claro, não estou dizendo para jogar fora o que o Conselho Nacional de Educação fez. Como abre espaço para tudo, vocês podem aproveitar o que é de melhor do parecer do Conselho. Ontem a gente fez uma live bastante longa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, avaliando toda a normatização do Conselho Nacional de Educação, com 2 professores universitários, uma professora do Norte, um professor do Sudeste, mas que com muita participação de conselhos do Nordeste, que foi a grande maioria. Então, vocês podem assistir lá a live, mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês com todas as letras superem o Conselho Nacional de Educação. E superar o Conselho Nacional de Educação não é desrespeitá-lo, é simplesmente ter a coragem de ir além, né? E eu acredito que o próprio Conselho Nacional de Educação vai ficar satisfeito com essa ação que Pernambuco pode desencadear e que a terra de Paulo Freire tem mais do que condições de ir muito além do que o Conselho Nacional de Educação determinar. Pernambuco tem uma tradição pedagógica incrível, né? A fala da Andreika, do próprio Sérgio, demonstram isso com muita clareza. Professor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco, com a Undime Pernambuco, a disponibilidade em participar desse momento conosco, né? E mencionar mencionar a participação e a presença do Ministério Público de Pernambuco, doutor Sérgio Gadelha, sempre presente conosco em mais um horário, né, doutor Sérgio? Obrigado pela participação e parceria de sempre. E agradecemos bastante a sua participação, viu professor Daniel? Eu só faço um pedido para o Natanael. Só faço um pedido para o Natanael. Acabando o isolamento social, faço questão de ir em Pernambuco para comer uma buchada de bode aí com vocês. Que é a minha comida predileta. Então, podem me chamar para essa buchada. O convite já está feito, viu? Podem programar aí, viu, Daniel? Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo prazer de conversar com o Estado de Pernambuco. Como eu disse para vocês, para mim é o estado do meu coração.
Me considero pernambucano, embora paulista, e é uma honra falar com vocês. Parabéns pela capacidade de articulação com o Ministério Público. E eu vou ter que sair agora, que eu tenho uma atividade da Universidade de São Paulo em 10 minutos. Uma conversa sobre o encaminhamento do ano letivo lá também, junto à reitoria e tudo mais. Mas eu queria agradecer de coração, parabenizar a participação do professor Sérgio, né, do Ministério Público. Todo mundo é professor. Não sei se o Sérgio também tem formação na área, em licenciatura, mas certamente tem feito um belo trabalho como um operador e um defensor do direito, e dizer que vocês estão de parabéns, obrigado pelo convite, para toda a equipe da Undime, e faço isso em nome do nosso presidente, o Natanael. Uma honra estar com vocês mais uma vez, um beijo enorme no coração de vocês, e o que precisarem, estou à disposição. Forte abraço, viu, professor? Obrigado, professor. Até logo. Até logo. Até logo. Então, vamos dar continuidade à nossa pauta. Agora a gente vai tratar também de um tema bem questionado, né, pelos dirigentes do Ministério da Educação, que é a elaboração do memorial de gestão, né? A importância da elaboração desse memorial. E como grande parceiro da Undime, né, o Conviva, que basicamente é um braço da Undime, né, em muitas ações, a gente está convidando a Tatiana Goulart, que é coordenadora do Conviva. Ela faz parte do CIEDES, né, que é o Centro de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, e ela vai apresentar as considerações em relação à importância da elaboração do memorial de gestão. Professora Tatiana, seja bem-vinda, está aberta a sua participação. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Essa fala teria espaço no fórum, que infelizmente foi cancelado, e infelizmente a minha presença no Estado também teve que ser adiada. Mas eu agradeço o convite ao professor Natanael Silva, ao pessoal da Undime, ao Socorro, que tem entrado muito em contato comigo. É sempre um prazer conversar com vocês. Vamos lá, então, falar sobre memorial de gestão. Todo final de ano, nós, do Conviva, fazemos um planejamento, que é o planejamento para o ano seguinte, assim como vocês também fazem, né? No nosso planejamento, a gente elenca quais são os pontos que vão ter mais destaque na nossa fala e nas nossas ações durante o ano. Esse ano, o memorial de gestão era o planejado, mas, infelizmente, em decorrência dos eventos, da pandemia, né, a gente teve que deixar isso um pouco de lado. A gente imagina que o mesmo tenha acontecido com vocês, nos municípios. Então, a gente está numa situação semelhante, né? A gente foi pego de surpresa pela pandemia, e em relação a isso, o Conviva já agiu também, criando uma área em que vocês têm acesso a informações sobre a gestão da educação durante a pandemia do coronavírus, que vocês têm acesso no próprio Conviva, tá? Mas a gente não pode deixar de lado o planejado, né? E o planejado agora, para 2020, quando eu falei o memorial de gestão. O que é, primeiramente, o memorial de gestão? Quando a gente fala em memorial de gestão, a gente pensa num documento, né? Num registro. O que foi feito, o que a secretaria produziu durante esse período. Sim, o memorial de gestão é um documento. Vocês vão registrar tudo que foi feito, mas também vão registrar o que vocês planejam fazer. Porque o memorial de gestão, ele é um documento vivo. Então, vocês têm, quando vocês fazem algo na secretaria, tudo isso está dentro de um planejamento, né? Vocês fazem algo na intenção de um resultado. Além de um documento, memorial de gestão também é, então, um legado, para que vocês levem
esse trabalho dessa gestão adiante. Levar adiante é levar adiante para a próxima gestão. A próxima gestão pode ser uma gestão de vocês mesmos ou a gestão de outra pessoa, de outro grupo. Assim, como no Conviva que eu falei, né, que a gente traz o planejamento do ano passado para esse, vocês vão dizer o que vocês estão planejando para o próximo ano ou para os próximos anos. Então, o memorial de gestão, ele perpassa a própria gestão, né? Assim como o plano plurianual que vocês constroem na gestão de vocês, mas que também passa adiante para a gestão seguinte. A gente tem vários exemplos de planejamentos que a secretaria tem que passam para a gestão seguinte. Os frutos são colhidos no decorrer dos anos, às vezes até no decorrer de décadas. A gente tem que pensar a educação sempre como um processo e um processo longo, um processo de continuidade. Essa continuidade se dá através da continuidade do trabalho. Então, é importante que vocês deixem muito claro para a gestão seguinte o que vocês estão fazendo para que eles tenham clareza também e continuem fazendo as ações. Tá? No ano de 2016, o Conviva criou, então, uma ferramenta que possibilita a vocês que façam esse memorial, esse registro da gestão de vocês. Foi um sucesso a ferramenta, nós tivemos mais de 1.000 municípios utilizando no Brasil inteiro, e em 2017, essa ferramenta foi fechada. Fechada porque ali iniciava uma nova gestão. Então, o relatório que foi produzido, ele fica disponível. Inclusive, os municípios que têm acesso ao Conviva podem verificar se o relatório está lá, na própria ferramenta do Memorial de Gestão. É interessante vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem, né, o memorial que foi construído pela gestão anterior. E vocês, em 2017, quem já estava presente, então encontrou o Memorial de Gestão fechado. Mas o memorial de gestão, ele é um documento que se constrói no dia a dia. Não só na própria ferramenta, mas em toda a plataforma e nas ações de vocês. Então, no memorial de gestão, nós temos informações que são de várias ferramentas do Conviva. E é importante que vocês mantenham essas ferramentas alimentadas, preenchidas, com informações da gestão da secretaria, para que, no final da gestão, vocês tenham um acesso tranquilo a essas informações. Então, se você acompanha no dia a dia as informações da tua secretaria sobre alimentação escolar, sobre a área pedagógica, sobre a área de transporte escolar, se essas informações estão organizadas, no final de uma gestão, é muito mais tranquilo para você conseguir fazer esse memorial. O memorial de gestão, a ferramenta, ela foi fechada em 2017, com a previsão de ser reaberta agora em 2020. Infelizmente, em decorrêa da pandemia e das ações que a gente teve que tomar emergencialmente, né, como essa construção dessa área sobre o coronavírus no próprio Conviva, nós acabamos atrasando um pouco e deixando de priorizar essa entrega dessa ferramenta. Mas a previsão de entrega da ferramenta pronta é até julho, não a partir, é até julho. E enquanto a ferramenta ainda não está liberada, vocês podem fazer os registros nas ferramentas do Conviva. Quais são as ferramentas em que vocês vão fazer os registros para utilizar no memorial? Esse material eu vou enviar pelo ESDER, que é o articulador do Conviva aí em Pernambuco. Então, vocês vão ter acesso a todas essas informações. É também o ESDER que vai dar esse suporte a vocês na utilização do Conviva. E ele já faz isso diariamente, né? Alguns municípios têm mais contato, outros nem tanto. Mas o ESDER vai orientar vocês. Até para orientar o trabalho do ESDER também, a gente criou o calendário de ações do Memorial de Gestão. Esse calendário ele foi implementado já no começo do ano, então algumas ações já foram dadas visibilidade, né, pelo Conviva,
mas vocês podem segui-lo a qualquer momento. Não é necessário que vocês sigam no momento em que a gente divulga. Esse calendário ele é importante porque ele vai orientá-lo sobre quais são as ações e sobre quem pode ser responsável por cada uma das ações. Então, vocês vão dividir esse trabalho na secretaria, porque o memorial de gestão não é só do secretário, ele é da equipe, né? Então, é importante que toda a equipe esteja a par do que está sendo construído e que toda a equipe possa contribuir também com as informações. Então, se você tem uma pessoa que é responsável pelo transporte, essa pessoa vai alimentar o memorial e a plataforma com essas informações do transporte. A gente sabe também que a realidade de muitos municípios é um trabalho com uma equipe muito pequena, né? Mas, assim como vocês dividem o trabalho nessa equipe pequena, vocês vão dividir o trabalho também com a plataforma. O Conviva não é retrabalho, tá? É importante frisar isso. O Conviva, ele é um auxiliar no trabalho que vocês já fazem. Então, vocês só vão utilizar a ferramenta mesmo para organizar melhor o trabalho de vocês. Especialmente nesses tempos de teletrabalho, é importante vocês terem um lugar onde vocês concentrem todas as informações. E o Conviva serve também para isso. A gente não pensou a plataforma nesse sentido, né, para ser um auxiliar de teletrabalho, mas é uma utilização que vem sendo bastante feita nos últimos meses, né, pelos usuários do Conviva. Então, dividida a equipe, vocês vão trabalhar dentro desse calendário de ações com cada uma das áreas da plataforma. Cada uma das áreas da plataforma preenchida vai alimentar o memorial de gestão e a ferramenta que vai estar disponível até julho. Tá? Por que é importante vocês fazerem esse memorial de gestão? Como eu falei, ele é um legado, ele é um documento de registro. Então, em 2016 para 2017, muitos municípios que fizeram esse documento, eles publicizaram também. Então, além de passar esse documento de uma gestão para outra, até na plataforma do Conviva mesmo, né, que estava disponível, eles também disponibilizaram para o Ministério Público, acho que, inclusive, o Ministério Público, aí na pessoa do Dr. Sérgio, deve ter recebido, alguns aí de Pernambuco. Também disponibilizaram publicamente, então eles publicizaram, fizeram eventos para transmitir esse memorial, porque o mais importante é que o atendimento aos estudantes, o atendimento às crianças, seja feito da mesma forma, independentemente da gestão que vem. Tá? Na plataforma, a ferramenta do memorial de gestão envolve todas as 12 áreas de gestão. Em 2016, eram 8 áreas de gestão. Agora, são 12 áreas de gestão. É necessário que você preencha todas as 12 áreas de gestão? Não, não é necessário. Se você tem informação sobre uma área e não tem sobre outra, ou se você não se sente seguro para preencher, não preencha, não tem necessidade, tá? Esse memorial, ele é construído coletivamente, então você pode pedir ajuda, inclusive externa, à Secretaria da Fazenda, ou algum outro elemento externo à Secretaria Municipal de Educação, tá? Eu queria também, eu vi hoje mais cedo que tem a pessoa de Jupi aqui na sala com a gente, e Jupi foi um dos municípios que construiu o memorial de gestão, na gestão passada, e eles fizeram um relato já conosco, no Conviva, o Valdir e a Lucidalva, foi quem a gente entrevistou. E eu vi que havia pessoas de Jupi na sala, eu queria saber se são um dos dois. Isso, era o Valdir que estava aqui, não sei se ele ainda está. Ele falou agora. Não, ele falou comigo mais cedo no WhatsApp, né? Não sei se ele ainda está aqui, mas acredito que não, que eu estou vendo aqui na... Valdir. Valdir, seja bem-vindo. Então, eu queria, nesse momento, assim, conversar com o Valdir também, e também propor uma reflexão a vocês. Eu queria que quem esteve em 2017
também contasse para a gente, pode ser aqui no chat, ou pode levantar a mão aqui para falar, para contar como é que estava a secretaria quando você entrou em 2017, qual foi o cenário que você encontrou? Ah, sem problema. Não, Valdir quer contar a sua experiência, Valdir? Aí na rede de Jupi? Ele vai mudar o dispositivo. Enquanto isso, a gente continua a conversa aqui. Em 2017, vocês que estão aqui conosco, conversando, vocês estavam na secretaria ou não? A Ana Xavier falou que, no caso deles, o memorial não estava na plataforma. Alô, Maxwell. Olá, Valdir, estamos te ouvindo sim. Só não está aparecendo a tua câmera. Isso, eu estou com ela desativada. Vou permanecer assim, foi uma surpresa aqui para a participação, mas vamos lá. Bom, eu estou na secretaria já há um bom tempo e a gente acompanhou lá em 2016 a oficina do Conviva em Recife, né, que vocês fizeram presencialmente para a gente poder entender como seria a ferramenta e poder trabalhar com ela nos municípios, né, e foi de grande valia para a gente poder realmente ter essa noção de como seria o trabalho, a organização, a participação das equipes na captação dos documentos, dos registros, das atas, fotografias, toda a gestão realmente que foi vivenciada nos últimos 4 anos, né? Então, a partir da oficina, da orientação do Conviva, a contribuição da Undime naquele momento, a gente já trouxe essa orientação para os municípios, reuniu as equipes, né, dividiu os trabalhos para poder organizar como seria, né? Isso foi lá em 2016, né? E agora a gente traz essa nova demanda para 2020, né? Valdir, obrigada pela contribuição. Vocês construíram o memorial de você para vocês mesmos, né? Cortou a tua fala aqui no final, Tatiana. Oi, Valdir. Obrigada pela contribuição. Vocês construíram o memorial de 2016 para 2017. Vocês construíram e vocês permaneceram na gestão, foi isso? Na verdade, 2016, a gente estava no final de 8 anos de uma gestão, né? E aí mudou a gestão, de 16 para 17. Nós estamos numa nova gestão agora em 17. E aí houve a transição, a mudança de secretário, a mudança de equipes, né, na secretaria. Algumas pessoas permaneceram e a maioria mudou também, tanto na secretaria como nas escolas e nos órgãos da secretaria também. E aí, realmente, a importância desse memorial para a gente ter ideia da política educacional do município, né, fazer essa transferência para a nova secretária. A professora Lucidava, ela estava até agora há pouco, mas ela teve que sair, né, e a gente trouxe essa ciência, né, todas as ações que estavam sendo desenvolvidas no município nos últimos 8 anos, né, através do registro em documento, e aí repassou para a nova equipe, para os novos profissionais que estavam assumindo naquele momento, né, no caso em 2017. Muito obrigada pela contribuição, Valdir. Então, o caso de Jupi mostra a importância de vocês construírem esse memorial, né? Porque justamente passou de uma gestão para outra e continuou dando continuidade, né? Seguiu dando continuidade às ações que já vinham sendo implementadas na gestão anterior. Eu queria aqui já encerrar a minha fala e a minha participação, deixando, então, o contato do Esder, que é o articulador do Conviva, aqui no chat, e eu reforço o pedido que vocês procurem o Esder, para que ele dê as orientações a vocês na construção do memorial de gestão. Essas orientações, elas podem ser feitas de forma personalizada, o Esder conhece melhor a realidade de cada um dos municípios aí de Pernambuco, já que ele está aí presente também, né?
Então, utilizem a ajuda dele nesse sentido da construção do memorial de gestão. Não só no memorial de gestão, mas também nas ferramentas do Conviva. Eu queria agradecer esse espaço que foi aberto para nós, dizer que é muito importante o reconhecimento da Undime, como o próprio Marx falou, o Conviva é um braço da Undime, né? Eu digo que o Conviva é um filhote da Undime, porque nós somos uma plataforma que foi pensada pela Undime, em conjunto com outros institutos de educação. É uma plataforma que é gratuita, sempre será gratuita e segura, não apenas em relação à lei de dados, mas também segura em relação às informações que são passadas. Todo o conteúdo do Conviva é avalizado por especialistas, também com muito apoio da Undime, então vocês podem ter total confiança em todas as informações que vocês encontrarem lá. Um abraço a todos e eu espero também estar presente em breve aí no estado. Max, gostaria de agradecer a Tatiana, viu, querida, pela sua contribuição, esclarecimentos, encaminhamentos tão relevantes em se tratando do memorial de gestão. Acho que os municípios que já tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência de construção se solidificaram na própria política para o ano seguinte, né? Seja para a continuidade do próprio dirigente, seja para o recebimento de um outro dirigente. Mas, assim, com certeza é um instrumento extremamente importante, consolidifica o trabalho realizado. Eu acho que o Conviva, assim, tem uma participação muito, muito singular nesse processo todo, em se tratando do trabalho do dirigente e do término desse trabalho para o início ou continuidade mesmo da própria política da Secretaria. Somos muito, muito gratos ao Conviva. Nós sabemos, assim, de todo o investimento que se tem para que essa plataforma funcione. É importante demais que todos os dirigentes, né, amigos e amigas dirigentes, possam realmente fazer um uso mais efetivo. E agora, mais ainda, se tratando, basicamente, da questão do memorial de gestão, né? Não é uma ferramenta qualquer, não é um instrumento qualquer, é um instrumento para solidificar o trabalho que as secretarias, né, que os dirigentes já realizam. Então, nós ficamos felizes e agradecemos muito, Tatiana, a sua participação conosco nessa oportunidade, tá bom? E mais vezes vamos contar com você e com o Conviva para ainda mais somar esforços conosco aqui da Undime Pernambuco, tá bom? Forte abraço. Com certeza, Natanael, muito obrigada pela recepção, vocês são sempre muito calorosos, muito carinhosos conosco. Eu deixei, além dos contatos que o próprio Wesley deixou aí no chat, eu deixei também o WhatsApp do Atendimento Nacional do Conviva, nos quais a gente recebe, direciona as dúvidas de vocês, as sugestões sobre a plataforma e os pedidos de ajuda também no uso da plataforma. Obrigado, professora Tatiana, pela contribuição conosco, né? A gente finaliza hoje a primeira quarentena pela manhã, né? Pela primeira vez a gente adotou essa experiência de fazer a quarentena da educação pela manhã. Foi muito bem aceita por todos, né? Pelo número de pessoas que a gente viu hoje, foi muito bem aceita. E lembrar que hoje à tarde tem a webconferência do FNDE, viu? FNDE em rede. Então, acredito que seja muito importante todos também participarem por tratar de questões bem específicas de prestação de contas, dos programas do FNDE. Então, não deixem de participar mais tarde. E dizer a vocês que o projeto continua em maio, né? A gente já tem aí um calendário para maio. Na próxima semana, dia 7, né, de maio, né? Dia 7 de maio, né, a gente vai estar tratando sobre a educação infantil, né? As professoras Rita Coelho e Karina Rizek, que já estiveram conosco no evento em janeiro, vai estar tratando sobre a reorganização do calendário, do currículo da educação infantil.
Então, já temos aí a primeira web do mês de maio, vamos continuar, né? A gente já está aí chegando a 7, né, agora com a próxima semana. A visualização no YouTube também está muito boa, né? A gente pede para vocês socializarem com colegas, né? A fala do professor Daniel, ela não se restringe a dirigente municipal da educação, é bom que os nossos professores, os gestores escolares, eles também tenham conhecimento de como está essa discussão, né, majoritária com relação à questão da EAD. Então, é importante que vocês também divulguem para a gente ter mais acesso e fazer valer todo esse trabalho que a equipe da diretoria executiva, da secretaria executiva, liderada pelo professor Natanael e a professora Elza, a gente vem tendo ao longo desses 40 dias. Então, é isso. Semana que vem estamos juntos novamente. Professor Natanael, para nós nos despedirmos dos nossos colegas, e semana que vem estamos juntos novamente. Amigo Max, demais companheiros, amigos, dirigentes, apenas um informe rápido, né? A professora Ana Selva, ela se comunicou conosco hoje pela manhã e, assim, tem uns encaminhamentos em se tratando do programa Criança Alfabetizada, e cada dirigente também, porque a secretaria tem os contatos, né, das coordenações municipais do programa Criança Alfabetizada, devem estar recebendo, acredito que ainda hoje, um ofício onde a secretaria, por meio da professora Ana Selva, secretária executiva, explica um pouco o cenário do porquê da suspensão provisória das bolsas do programa Criança Alfabetizada a partir agora de maio. Eu só estou antecipando, uma vez que nós estamos aqui com um quantitativo, né, de dirigentes municipais significativo nessa web, para terem atenção a esse ofício que estarão recebendo. A Undine também, a secretária executiva deve estar recebendo, acho que ela já encaminhou, mas também só para que a gente fique atento sobre essa questão do programa Criança Alfabetizada e dessa suspensão das bolsas agora a partir do mês de maio. Né? Maiores detalhes, o ofício ele traz uma explicação a esse respeito, tá bom? E que nós estamos também em contato, em interação, aí, nos aproximando do diálogo com o TCE, e uma das nossas webs, não é isso, Elza? O pessoal do TCE deve também trazer contribuições, esclarecimentos e encaminhamentos. Eu não sei exatamente em que momento, agora, qual será a data, mas nós vamos ter também uma participação do TCE. Elza? Oi, Natanael. Agora eu escutei. Estava falando sobre esse nosso diálogo também com o TCE, para que eles possam participar das nossas webs e também contribuir. Sim, fundamental. O órgão de pós-pandemia ou durante pandemia está nos observando para analisar nossos atos. Então, é fundamental que eles estejam conosco participando de um desses momentos. Ótimo. Então é isso, Max e demais amigos e amigas, agradecer mais uma vez pela participação de todos e todas, né? Eu acho que esse é um momento também, mesmo à distância, que a gente se sente um pouquinho mais fortalecido, né? Os que estamos juntos. Então, um abraço, Elza, a todos e a todas. Um abraço, Natanael, distante, porém juntos. Exatamente, Elza. Fiquemos com Deus, minha gente. Um ótimo final do dia. Semanalmente. Amém. Um abraço a todos. Max? Oi. Sim. Eu gostaria de fazer um lembrete, desculpa interromper o encerramento, os municípios que ainda não responderem à pesquisa da Undime sobre o coronavírus e a educação durante a pandemia, né? É muito importante que vocês respondam essa segunda fase dessa pesquisa. A primeira foi lançada há um mês, e é importante que a gente tenha mais respostas do que na pesquisa anterior, ou pelo número, para que a gente consiga dar andamento às informações que a gente teve naquela primeira pesquisa, o resultado da primeira pesquisa. Então, quem não respondeu ainda, a pesquisa, creio que está disponibilizada no site da própria Undime, né, Marcos? Mas a gente pode também postar o link aqui nos comentários para que vocês respondam e nos ajudem a obter essas informações.
Essas informações também serão revertidas em ajuda aos municípios. A gente pode, inclusive, Tatiana, eu vou emitir a nota, né, a matéria com o link da web de hoje, e colocar os contatos que eles vão precisar, né, de vocês, o Conviva, o e-mail, o telefone. Então, pedi para a Égida me passar, se vocês tiverem algum material também em PDF, alguma apresentação que porventura seja importante para eles, vocês quiserem passar, a gente publica junto na notinha no site, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Muito obrigada. Então é isso. Um abraço a todos. Professor Natanael. Bom final de semana a todos e encontro marcado a próxima semana, tá ok? Um abraço. Um abraço. Proteção divina a todos nós, né? Fiquemos em casa. Amém. Amém. Amém, Natanael. Em casa, isso. Tá.